A maioria dos condutores tem dúvidas sobre como se portar em uma rotatória, ou acredita saber, mas mesmo assim comete erros, que podem levar a sinistros e infrações. Os maiores erros ocorrem nas rotatórias com várias faixas de circulação. De quem é a preferência? Eu devo sinalizar? Para qual lado? Hoje você vai ver de forma prática e objetiva como entrar, circular e sair de uma rotatória de forma segura e de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Fique até o final. Essa informação pode evitar sinistros e infrações de trânsito. Eu sou Douglas Guerra e esse é o Dharma Trânsito, um portal destinado a informar sobre segurança no trânsito e prevenir infrações. Mas se mesmo assim você levou uma multa, nós podemos te ajudar. Realizamos recursos de infrações, suspensão e cassação da CNH. E se você é condutor profissional ou pretende conduzir de maneira profissional, temos também cursos de especialização. Entre em contato pelo link na descrição. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo para aumentar a conscientização no trânsito. E para não restar dúvida de como se comportar em uma rotatória, é necessário darmos um passo atrás e entender uma norma de circulação básica. O Código de Trânsito Brasileiro determina que o trânsito nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. A circulação se fará pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Ou seja, sempre que você se deparar com uma via que não possui sinalização, a regra geral determina que se mantenha o seu veículo à direita. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, importante destacar que não há sinalização neste caso, terá preferência de passagem, no caso da rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Provavelmente você já sabia disso, não é? Mas será que você respeita? Vemos nesse artigo que a previsão é para uma interseção não sinalizada, mas é necessário se atentar que na maioria das vezes haverá uma placa de dê preferência, que reforça o que a própria norma já prevê. Ou o mais comum, a placa de parada obrigatória, ou seja, entrar direto ou somente reduzir a velocidade não é uma opção. Entrar forçando uma passagem pode gerar um enquadramento por avanço da preferência, mas isso provavelmente você já sabe, mas por negligência escolhe não parar. Uma vez que tenha havido a parada obrigatória ou se aguardou o veículo que já circulava na rotatória, é a sua vez de entrar. E a permanência na rotatória é por um curto período, afinal, em breve você irá acessar alguma das suas saídas. Agora imagine que você acabou de entrar em uma rua, em linha reta mesmo, mas vai permanecer nela por poucos metros, pois você pretende acessar uma outra rua à sua direita logo adiante. Nesse caso, você sinaliza para a direita com uma certa antecedência e entra na rua desejada, não é mesmo? Na rotatória é o mesmo princípio. Antes de sair, você avisa antecipadamente através da seta e realiza a sua manobra. Muitos condutores têm o hábito de sinalizar para a esquerda com a intenção de confirmar a sua intenção de permanecer na rotatória. Essa sinalização não é obrigatória, a menos que haja uma mudança de faixa dentro da rotatória. Porém, se você preferir fazer dessa forma, não há problema. Afinal, está se comunicando com outro condutor, que talvez até entraria à sua frente, presumindo de uma forma errada que você sairia na mesma via a qual ele está vindo. Provavelmente você faz assim, não é? E se não faz, já vai repensando como agir na próxima vez que você se deparar com uma rotatória. Até aqui a gente falou mais de uma rotatória simples, com uma única faixa. Mas existem rotatórias com mais de uma faixa de circulação, e algumas com sinalizações específicas, que direcionam o veículo para uma determinada saída. E é aí que nasce a maioria dos erros e das dúvidas. Qual faixa devo ficar? Eu preciso sinalizar? Quando e para qual lado? E a resposta vai depender de qual saída você pretende pegar. Lembra do exemplo em linha reta que eu citei agora há pouco? A gente pode aplicar ele também aqui. Veja o que o Código de Trânsito fala sobre as conversões. O artigo 38 do Código de Trânsito cita que antes de entrar à direita ou à esquerda em uma via ou em lotes lindeiros, ou seja, aquele imóvel que fica à beira de uma via, pode ser a sua casa, um supermercado, um posto de combustível, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado direito,
aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar a manobra no menor espaço possível. Provavelmente é assim que você realiza uma conversão à direita, mesmo na via de sentido único, não é? Sabemos que essa via é de sentido único por causa da linha divisória, que é na cor branca. Se nós tivéssemos aqui uma via de sentido duplo, a linha seria amarela. Vamos agora para uma rotatória. Inicialmente, vamos considerar a primeira saída. O veículo se mantém na faixa da direita, sinaliza para o lado direito e acessa a pista desejada. Muito semelhante a uma conversão à direita, não é? A confusão começa nas saídas seguintes. Quando eu devo utilizar a faixa interna da rotatória? Vamos voltar ao exemplo em linha reta. Qual a sua opinião sobre a manobra do veículo amarelo? Faria algum sentido ele cruzar a frente do veículo azul e pegar a saída à direita sem sequer saber se o veículo azul vai entrar à direita ou seguir reto? A faixa interna da rotatória existe para permitir que um veículo que vai permanecer circulando por mais tempo não impeça o outro que vai entrar de utilizar as primeiras saídas. Isso traz mais fluidez à rotatória, porém com um comportamento errado podemos ter o papel inverso. O grande problema é o posicionamento incorreto ao sair de uma rotatória. E na rotatória isso é muito comum. Muitos condutores acreditam que por estarem na faixa da esquerda na rotatória, devem também sair na faixa da esquerda. E é esse comportamento que gera um grande risco de sinistro e resulta em infração. Observe a manobra praticada pelo motociclista. Para que ele possa sair da faixa interna, a faixa da esquerda da rotatória, ele cruza a frente de outro veículo, provocando um sinistro evitável. Qual seria então a manobra correta? Deslocar-se para a direita antecipadamente, sinalizando a intenção de manobra, e tomar a saída desejada, da mesma forma que faria em um cruzamento tradicional. E para reforçar isso, nós temos mais um embasamento legal, o artigo 197 do Código de Trânsito. Ele cita que deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados, é uma infração de natureza média, e a penalidade é multa. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito também orienta quais são os procedimentos que o agente de trânsito deve tomar ao se deparar com uma manobra incorreta ou com qualquer outra infração. Esse manual possui alguns campos que orientam o agente de trânsito, quando ele deve autuar diante da suposta infração, quando ele não deve autuar, e possui também um campo de sugestão das observações que ele deve considerar no auto de infração de trânsito para relatar de uma maneira mais clara o que foi que ele observou. No campo quando autuar, nós temos aqui: veículo que deixar de se deslocar com antecedência para a faixa mais à direita quando for manobrar para a direita. Outro exemplo: veículo que converge à direita, mas utilizando qualquer uma das faixas que não seja a mais à direita, em local não regulamentado com a permissão. Ou seja, se houvesse uma sinalização orientando o condutor a realizar essa manobra, ele respeitaria essa sinalização. Não havendo a sinalização, ele deve observar a regra básica de circulação. Temos no manual também o campo quando não autuar. Ele prevê algumas exceções que podem ser consideradas pelo agente de trânsito, por não constituir uma infração ou por haver algum enquadramento mais específico para aquela situação observada. Aqui nós temos no campo quando não autuar um veículo de grande porte que não se deslocou para a faixa mais à direita por necessitar de mais de uma faixa de circulação para realizar a manobra de conversão. Essa situação aparenta justificar, não é? Afinal, o veículo de maior porte muitas vezes não tem espaço e ângulo para realizar a manobra se ele não utilizar mais de uma faixa de circulação. Outro exemplo: na existência de sinalização vertical ou inscrição no pavimento com setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos, permitindo a manobra. Ou seja, nesse caso nós temos a sinalização orientando qual é o comportamento, qual é a manobra que o condutor deve realizar. No caso de uma rotatória com várias faixas, haveria uma sinalização orientando o condutor da faixa mais à direita a tomar a próxima saída. Já o condutor na faixa mais à esquerda teria a opção de continuar circulando a rotatória ou sair da direita em um ângulo um pouco mais aberto do que aquele da direita que havia virado anteriormente. Temos também
o campo de observações do auto de infração de trânsito. Nesse campo, o agente de trânsito vai relatar de uma forma um pouco mais detalhada o que foi que ele observou. Então ele pode relatar para complementar a infração que ele constatou. O veículo não utilizou a faixa mais à direita para convergir à direita. O veículo convergiu à direita, utilizando-se de faixa mais à esquerda. Ou ainda, o veículo mudou de faixa da esquerda para a direita sem antecedência, forçando passagem entre as filas de veículos que convergiam à direita. Então aqui nós temos alguns exemplos da configuração dessa infração do artigo 197 do Código de Trânsito, reforçado pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Ou seja, o comportamento correto nas rotatórias com múltiplas faixas seria o mesmo que se adotaria em um cruzamento com várias faixas de mesmo sentido. É mais simples do que a maioria dos condutores faz. Agora vamos para um exemplo um pouco mais prático de como se comportar em uma rotatória caso o condutor queira pegar a terceira saída. Veja que ele entrou pela faixa interna, mas uma saída antes da qual ele pretendia pegar, ele mudou para a faixa da direita, sinalizando com antecedência e fez a manobra a partir da faixa da direita, de acordo com a previsão legal. Agora aqui você pode ver o traçado correto para cada uma das faixas e saídas que se pretende utilizar em uma rotatória com múltiplas faixas. Temos vários exemplos. E note que em nenhum deles o condutor sai a partir da faixa interna. Ele sempre realiza a mudança para a faixa mais à direita, para só então realizar a saída da rotatória. Outra dúvida comum é referente a permanecer na faixa da direita, mesmo que não se use as primeiras saídas. Isso é correto? É infração? Não há nenhuma proibição prevista pelo Código de Trânsito, como vimos em alguns artigos citados, inclusive. Aqui a gente pode novamente lembrar do exemplo da via em linha reta. O condutor vai permanecer o tempo todo na faixa da direita. Ele não estará em conflito com o condutor que circula pela faixa da esquerda, a menos que ele saia de forma equivocada cortando sua frente. E agora você já sabe que isso acontece muito. Mas vamos ser sinceros, você realmente quer alugar a rotatória toda para você, impedindo os outros condutores de circular e dar mais agilidade ao fluxo? Se você está conduzindo um veículo de grande porte, ou é recém-habilitado e se sente inseguro de fazer essas mudanças de faixa, é aceitável. Mas sempre que puder, compartilhe o espaço. Fazer corretamente uma rotatória é também um ato de cidadania. E esse vídeo não esgota todas as possibilidades. É muito importante que você mantenha uma atenção redobrada sempre que se deparar com uma rotatória, principalmente aquelas que você não conhece. Conhecer e obedecer a sinalização presente no local é indispensável. E aí, condutor, é assim que você se comporta quando encontra uma rotatória? Deixe seu comentário e compartilhe com aquela pessoa que faz uma lambança na rotatória.